Na verdade, se alguém pensasse criativamente sobre como aplicar tecnologia que já existe atualmente nesse setor, é fácil perceber como que quase do dia para a noite a maioria desses serviços poderia ser removido, a começar pelos caixas, garçons e operadores de telefone. O economista Stephen Roach alertou: o setor de serviços perdeu sua função como desenfreado mecanismo criador de empregos nos Estados Unidos. Onde está um novo setor emergente para empregar todos os desempregados quando essa transição ocorrer? De fato, não há nenhuma, pelo menos não ainda. Embora existam muitos campos de especialização emergindo no reino das informações, eles são muito limitados em suas habilidades de oferecer algo próximo a uma compensação pela vasta perda de empregos que está por vir. E enquanto economistas se esforçam para criar modelos para lidar com esse problema de desemprego, que quase não para, estendendo-se desde o apoio financeiro que o governo dá ao trabalhador, como o auxílio-desemprego, até noções modernas como o imposto de renda negativo. A maioria se recusa a considerar o que é realmente preciso para prevenir o caos total neste planeta. A solução não reside em tentar consertar os problemas que emergiram, mas sim está na hora de transcender o sistema como um todo, porque o sistema de troca monetária, junto com o próprio capitalismo, está agora totalmente obsoleto em decorrência da criatividade tecnológica. Resumo do capítulo 2. O sistema monetário mundial não passa de um jogo. Ele tem pouco fundamento na realidade. Surgiu centenas de anos atrás, quando a escassez de recursos era uma realidade. As pessoas de antigamente precisavam distribuir mercadorias e serviços de alguma forma, enquanto compensavam aqueles que trabalhavam para criá-los. Esse sistema monetário, baseado no trabalho, tem sido a sociedade padrão até o momento, e a maioria das pessoas sequer consegue imaginar um mundo sem ele. Não obstante, os mecanismos do sistema, tanto estrutural como psicologicamente, criaram graves problemas para toda a sociedade, abrangendo de crimes monetários e distorções emocionais ao abuso e exploração do planeta e das pessoas em enormes escalas. O mundo de hoje é, na realidade, uma série de máfias tribais. A linha entre o crime organizado e os negócios tradicionais de fato nem existe. Todo o mundo, por sua vez, está em desacordo consigo mesmo, com indivíduos, empresas e nações trabalhando sempre para defender o que têm, ao passo que se esforçam para ganhar mais, geralmente através da força e corrupção. Hoje, o mundo inteiro está em débito consigo mesmo, devendo cômicas quantias de dinheiro, enquanto a integridade da estrutura do mundo financeiro está à beira de um colapso graças às suas próprias falhas. Entretanto, mesmo com essas questões expostas, existe uma força ainda mais poderosa e imprevista que garantirá o fim do sistema econômico como conhecemos, de uma vez por todas, e ela vem na forma de desemprego tecnológico. Os seres humanos estão sendo substituídos por tecnologias automáticas numa grande velocidade, dando início a um desastre de proporções jamais vistas, já que as pessoas não têm empregos, elas não podem manter a economia por meio da compra de algo. Essa realidade é a prova final de que nosso sistema está agora desatualizado, e se queremos impedir a miséria numa escala sem precedentes, teremos que rever nossos conceitos tradicionais acerca de como funciona a sociedade em seus níveis mais fundamentais. Precisamos de um novo sistema social, um que esteja em dia com o nosso atual conhecimento, com a metodologia moderna. Parte 2. O que é relevante? Capítulo 3. A lei da natureza. Quando deixamos de lado a complexidade social e analisamos a nós mesmos e o mundo a partir de uma perspectiva mais ampla, temos a tendência de achar que há uma tremenda quantidade de ruído no sistema. Em outras palavras, os fundamentos da vida foram perdidos em um mar de obrigações sociais, profissionais e financeiras. Por exemplo, a necessidade de dinheiro e renda coloca o homem em uma posição onde a escolha é frequentemente muito limitada. Normalmente, o trabalho encontrado para a obtenção de renda não reflete os verdadeiros interesses de uma determinada pessoa, nem os interesses da sociedade como um todo. Se analisássemos as ocupações que existem hoje, tenderíamos a pensar que a grande maioria delas não serve para uma função maior do que a perpetuação do consumo cíclico.
essa arbitrariedade constituiu um tremendo desperdício de vida e recursos. Por exemplo, uma pessoa que vende seguros faz parte de uma profissão que só é relevante para o funcionamento interno do sistema monetário e não tem base no que diz respeito a uma verdadeira contribuição para a sociedade. O mesmo vale para os corretores, comerciantes e qualquer outra profissão que lide com o setor financeiro. São profissões arbitrárias, funções vãs que nada contribuem de real para a sociedade em longo prazo. Apesar de ser argumentado que o papel que eles exercem afeta as pessoas no dia a dia no sistema econômico, está na hora de realmente darmos um passo para trás e começarmos a concentrar os nossos esforços nas questões sociais que são, de fato, relevantes para o progresso social, em detrimento de empregos arbitrários conjurados para extrair a riqueza uns dos outros. Isso é um desperdício de vida. Consequentemente, todo o sistema educacional nos dias atuais nada mais é do que uma indústria que prepara os seres humanos para papéis ocupacionais majoritariamente pré-definidos. Esse elemento da vida humana tornou-se tão tradicional que muitos erroneamente consideram a natureza de ter um trabalho como parte do instinto humano. Os pais costumam perguntar aos seus filhos: "O que você quer ser quando crescer?", como se houvesse apenas uma coisa a se fazer. Isso é preocupante e uma violação do potencial humano. Agora, por uma questão de argumentação, vamos esquecer os atuais modos de conduta na sociedade e considerar o que é realmente verdadeiro. Vamos propor a seguinte questão: quais são as facetas quase empíricas da natureza e o que estes entendimentos nos ensinam sobre como devemos reger nossa conduta no planeta? Lei Natural 1. Todo ser humano necessita de nutrição adequada, ar puro e água limpa e, portanto, deve respeitar os processos simbióticos ambientais inerentes. Em primeiro lugar, cerca de 40% das mortes do mundo inteiro são hoje causadas pela poluição da água, ar e solo. É um número assustador. Como podemos levar a sociedade a sério quando nem ao menos conseguimos manter os nossos mais vitais recursos e processos naturais em ordem? Porque muitos dos supostos cientistas de hoje trabalham em interesses esotéricos como buracos negros, campos quânticos e transformações de outros planetas, mesmo quando ainda mal podemos cuidar de nós mesmos. O fato é que a maioria dos humanos não compreende ou consideram a interconectividade da natureza e da cadeia de processos pelos quais a nossa comida, o ar e a água surgem atualmente. No entanto, se analisarmos e aprendermos a partir desses processos, com uma linha lógica de raciocínio, combinada a uma dedução sugestiva, irá nos guiar a comportamentos humanos mais adequados que nos ajudarão a satisfazer nossas necessidades. Por exemplo, a água e o ar são recursos planetários naturalmente abundantes que apenas exigem da população humana a manutenção e preservação de suas fontes. Infelizmente, nosso sistema baseado em lucro está tornando a água utilizável escassa, pois a indústria continua a poluir o sistema repetidamente. O ar, por outro lado, embora ainda muito abundante, tem sido fortemente poluído em áreas de alta concentração humana, para o efeito de que na Ásia muitos usam máscaras faciais quando saem de casa. Evidentemente, o ar e a água poluídos conduzem a inúmeros outros problemas. Só nos Estados Unidos, cerca de 3 milhões de toneladas de produtos químicos tóxicos são liberados no ambiente no período de um ano, que contribuem para defeitos congênitos, distúrbios no sistema imunológico, câncer e muitos outros graves problemas de saúde. Por sua vez, mesmo as fontes de processamento de nosso ar e água estão sendo comprometidas. Da chuva ácida ao desmatamento, estamos a assistir uma contínua degradação do que costumava ser naturalmente abundante e limpo. No que se refere à produção alimentar, devemos em primeiro lugar notar que a indústria hoje é forçada a produzir alimentos mais baratos e competitivos, consequentemente sacrificando a qualidade nutricional. Por exemplo, uma grande quantidade dos alimentos de hoje contém algo chamado xarope de milho. Esta substituição barata de açúcar de cana tem sido relacionada em aumentar consideravelmente o risco de diabetes e outros problemas de saúde. Por que usamos isso? Porque é rentável e o público, sempre economicamente consciente, compra porque é mais barato. A relação simbiótica de processos naturais tem construído um plano de referência.